Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um vídeo das polêmicas da semana que se encerrou nessa sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Nós vamos hoje tocar em algumas pautas que são bastante interessantes, sempre dentro daquele princípio dos assuntos que eu considero os mais polêmicos da semana. Vamos falar sobre a inflação, o aumento aí que está havendo e a convocação de patriotismo aí pelo Bolsonaro. Nós vamos falar sobre o STF, com a presidência agora de Luiz Fux. E nós vamos falar de um tema que saiu ontem na revista Época, das rachadinhas da família Bolsonaro. Uma matéria bastante interessante e muito impactante. Vamos rodar a vinheta. Bom, gente, antes de tudo, antes da gente entrar nas pautas aí da semana, eu gostaria só de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube, curtir a nossa página lá no Facebook, no Instagram, tá bom? Aqui no YouTube, no cantinho direito, ali onde tem o logo do Conversa Mole, é só passar o mouse ali, vai aparecer o inscreva-se, clique ali e vocês vão receber, também não deixe de apertar o sininho e vocês vão receber sempre os nossos vídeos aí 2 vezes por semana, todas as quartas e sábados. Às quarta-feiras a gente aborda um tema bastante específico. Nós falamos sobre vereadores, o que faz, quem são, como é que são eleitos, como é que pode ser um candidato a vereador. O outro tema foi sobre prefeito, também dentro dessa linha, o que faz, o que tem que fazer, o que ele deve cumprir, como se candidatar, etc. E agora, a partir dessa quarta-feira, nós vamos iniciar uma série de 3 capítulos. O primeiro capítulo nós vamos falar sobre direita versus esquerda. O segundo capítulo nós vamos falar sobre socialismo versus comunismo. E o terceiro capítulo e último capítulo, o que é democracia versus ditadura. São os 3 temas da semana que todas as quarta-feiras, às 20 horas, a gente coloca no ar, tá bom? Bom, vamos ao tema de hoje. Eu vou começar aqui com a parte mais suave, vamos chamar assim, que é o novo STF. Por que eu chamo de novo? Porque com a entrada do Luiz Fux e a saída do Toffoli, nós vamos partir para um princípio muito mais técnico, inclusive até pela própria formação do ministro Luiz Fux, né? O Luiz Fux, ele se formou em Direito pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Concluiu seu curso de doutorando em 2009. Ele é professor titular de processo civil na universidade, tem uma montanha de livros aí escritos por eles nessa área, né? Ele iniciou sua carreira na indústria petrolífera, em particular na Shell. Aí, em 1983, ele se tornou juiz. E em 97, ele foi designado como desembargador do estado do Rio de Janeiro. Em 2001, ele foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça no Rio, pelo então presidente Fernando Henrique. E em 2011, ele foi nomeado ao STF pela Dilma Rousseff. Ele ocupou a vaga do saudoso Eros Grau, né? Bom, isso é um currículo muito rápido do ministro Luiz Fux, muito mais brilhante do que o currículo do Toffoli, não tenho dúvidas com relação a isso. E o Fux, mesmo ele abriu o discurso
fazendo um tributo, né, aos 130 mil mortos pela Covid, geralmente esquecidos aí nas falas do nosso executivo. E uma coisa que ele começou dizendo que a democracia, abro aspas aqui, democracia não é silêncio, é o debate construtivo, né? Ele defendeu ainda a independência entre os poderes, abro aspas, com ativez e vigilância, e não com contemplação e nem subserviência. Um recado muito claro, né, que foi dado ao presidente que estava ali, estático, ali nessa ocasião, nessa solenidade. Né? Mas o recado mais eloquente, mais forte, sem subterfúgio, direto, ele falou que a sua gestão será pró-Lava Jato. Além de citar diretamente a operação, o mensalão, Marcos contra a corrupção no Brasil, ele fez mais. Ele lembrou aos quatro ventos, especialmente para a cúpula do Poder Nacional ali presente, que todas as operações foram realizadas com autorização judicial, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. Essas manifestações têm um lado muito importante, né? Porque diante de todos os ataques que a Lava Jato vem sofrendo ultimamente, ele se coloca ao lado dessa operação importantíssima de combate à corrupção no país, tá certo? E será o marco, né, do mandato dele de 2 anos, o combate à corrupção. O Supremo é unânime a dizer não aos arroubos antidemocráticos, sejam do presidente Bolsonaro, dos seus adeptos, dos né? Mas com relação à Lava Jato, a corte se divide. Vejam aí recentemente o caso da segunda turma, né? O discurso, ele reafirma a sua posição, né, que tem mantido na primeira turma do STF, que sempre foi favorável a essas operações de combate à corrupção. Né? Na pauta do Supremo, nós temos que destacar a investigação contra o Bolsonaro, né, por interferência política na Polícia Federal, o julgamento da segunda turma que colocou em suspeição o juiz Sérgio Moro, né, na condenação do Lula. É lógico que tudo isso, e tem outras decisões, outras coisas que estão acontecendo que vão respingar na corte seguramente durante o seu período aí de presidente, né? Mas com certeza nós teremos alguém com bastante competência para coordenar esses trabalhos de uma forma que a gente vá se livrar de atuações políticas muito pontuadas pelo Toffoli na sua gestão. Vale a pena ressaltar, gente, que em novembro agora o Celso de Mello se aposenta. Ele sai e o ano que vem vai ser o Marco Aurélio. Então são 2 juízes, né, que o Bolsonaro vai indicar. Então precisamos aí ter a certeza que nós vamos ter pessoas que, conforme a Constituição, né, tragam a sua experiência na área jurídica, né, e o seu notório saber para ocupar esta posição. Agora, semana passada, correu um boato aí em Brasília, dizendo que há uma forte corrente para indicar a Damares para ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim, só falta isso para a gente fechar com chave de ouro um desgoverno completo, né? Agora, o que preocupa muito e que a gente tem que cobrar insistentemente do STF é a questão da segunda turma. A segunda turma hoje, que é formada pelo Gilmar Mendes, que é o presidente dessa segunda turma, o Celso de Mello, que está se aposentando, o Ricardo Lewandowski, a Carmen Lúcia e o Fachin,
tá certo? Com a saída do Celso de Mello, alguém vai ter que ocupar essa vaga da segunda turma. E espero que não seja o Toffoli, porque se for o Toffoli, nós vamos ter um problema muito sério nos julgamentos da segunda turma, porque vai se juntar, né, a Lewandowski e a Gilmar Mendes. Então, é isso que é um fator muito preocupante e que nós temos que pensar e trabalhar. Nós temos que nos mobilizar, né, para que o combate à corrupção seja realmente ativo no país, e para isso contamos com a atuação do ministro Luiz Fux. Bom, vamos partir para o segundo assunto, que o segundo assunto é um assunto que está pegando muito, né, nessa semana, que é a questão da inflação de volta. Nos últimos 12 meses, a inflação chegou a 2,46%, muito próximo do teto da meta do Banco Central, que foi estipulado em 2,5%. Esse é um problema, porque o Banco Central subestimou a inflação e, com isso, a taxa Selic caiu muito, hoje está no nível mais baixo, que, se de um lado é bom porque o governo se endivida menos para o pagamento da dívida, tá certo? De um outro lado, afugenta o capital externo para cá, né? Vejam vocês que nos últimos 6 meses nós tivemos uma perda de capital de 60 bilhões de dólares. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque a inflação, na verdade, não é uma inflação causada por especulação, diferentemente de outras épocas. Essa inflação que nós estamos vivendo, ela foi causada pela política monetária implantada aqui pelo Paulo Guedes. Nós tivemos uma expansão enorme de dinheiro, a maquininha de fabricar dinheiro funcionou sem parar por causa do Corona Voucher, e isso trouxe uma oferta muito grande de dinheiro no mercado. E o outro problema, que é a supervalorização do dólar. O dólar hoje batendo aí na casa dos 5,4, 5,5, chegou até 5,6 reais por dólar, né? Traz um problema muito grave para o país. Porque além de aumentar o custo dos insumos básicos, na outra ponta, o que está acontecendo? Nós estamos exportando muito. Você vai falar, mas exportar é bom. Exportar é bom até certo ponto. Porque o que está acontecendo hoje, com essa alta do dólar, o produtor está preferindo exportar do que colocar no mercado interno. Então, com isso, está faltando alimentos. Está faltando feijão, coisa que nós exportávamos muito pouco. Está faltando arroz, que a gente exportava nada. A gente não é um exportador de arroz significativo, agora viramos exportador de arroz, tá certo? Você tem aí um aumento muito grande das commodities tradicionais, farelo de soja, milho, né? Carne de porco, entendeu? Isso tudo motivado por um dólar extremamente alto, o que torna o nosso produto lá fora muito barato. E de um outro lado, o nosso produtor, ele obviamente está preferindo vender para fora. E uma falha muito grande nesse aspecto é que os estoques reguladores do governo não funcionaram. Porque deveria ter um controle maior desses estoques reguladores para que não houvesse esse tipo de coisa. Vocês vejam os problemas que existem com relação a com esse acréscimo do dólar, né? Por exemplo, farelo de soja, que é muito usado na alimentação, na ração animal, tá certo? Então, com isso, o produtor animal, né? O produtor de gado, o produtor de suínos, né? Está pagando mais caro para alimentar o seu rebanho. E com isso, obviamente, reflete o preço dentro do mercado interno. Por que ele vai vender mais barato no mercado interno se ele pode vender ganhar muito mais
no mercado externo, né? Então isso tudo houve uma grande diminuição da oferta pública. Agora eu vou te perguntar, e vou perguntar para você, eu quero que você me responda, quem que é o patriota, o verdadeiro patriota, né? O verdadeiro patriota é um empresário, é um empregador, né? Porque ele tem um sócio acomodado, tá certo? Que ganha 35% do seu faturamento, se faça sol, faça chuva, faça o que acontecer. Então o governo, ele é o maior sócio do empreendedor. Aquele cara que paga o seu salário, aquele cara que produz o alimento, o dono do supermercado, a quem Bolsonaro chamou aí pelo patriotismo, né? Pelo amor de Deus. Então, uma coisa que eu acho importante nessa fala do Bolsonaro no dia 4, ele falou pelo menos que não vai usar caneta para tabelar preço, né? Era o que me faltava nós voltarmos aí a 1986, 1987 e convocar aí os fiscais do Sarney, né? Agora nós vamos ter os fiscais do Bolsonaro. Não, graças a Deus, ele se pronunciou dizendo que não vai usar caneta. Espero que o bom senso prevaleça, porque tabelar preços nós já passamos por essa experiência no passado, tá certo? Tem um detalhe importante que eu gostaria também de ressaltar. Os supermercados enviou uma carta a Tereza Cristina, né, informando e manifestando a sua preocupação com o agronegócio, né, porque eles estão desabastecendo o mercado interno com esse volume muito grande de exportações que está ocorrendo, né? Tem um outro problema também, referente à política monetária, e que causa um impacto muito grande no dólar, e a fuga de capitais também do país, né, é a falta das reformas tão prometidas no governo, né? As reformas tributária e administrativa. A reforma tributária, até agora, o que nós vimos só encarece, porque aquela CSL só vai encarecer as coisas, né? Vai encarecer serviço, vai encarecer escola, plano de saúde, tá certo? Então precisamos tomar cuidado. E essa reforma administrativa que foi para a Câmara, ela é muito humilde, né, gente? Não dá para você contar com essa reforma administrativa. Então, portanto, o Congresso tem que mexer. Senhores deputados, senhores senadores, façam o seu trabalho. Trabalhem, porque nós precisamos arrumar o Brasil. O custo do Brasil é muito alto, né? Não dá para a gente continuar tendo uma folha de pagamento do tamanho que nós temos e malucos que nós temos nesse país. Não adianta, vamos fazer engenharia fiscal. Não, pelo amor de Deus, não tem que ter engenharia fiscal, não tem que ter nada. As empresas têm que ter um departamento enorme contábil para descobrir pegadinhas, para pagar menos impostos. Pelo amor de Deus, isso não é função de uma empresa, tá certo? Empresas aí hoje especializadas em tributos que ganham verdadeiras fortunas. Então, o problema da inflação, ele é basicamente nesses dois aspectos que eu coloquei para vocês. O dólar muito alto, que tem consequência muito séria na importação de insumos básicos e está estimulando uma exportação que desabastece o mercado interno. O dólar muito alto é culpa da falta de reformas no país, reformas prometidas pelo governo, que afugentou o capital investidor aqui dentro do país, ok? Então, não é uma questão de patriotismo, é uma questão de governança, ok? A expansão de moeda em função do Corona Voucher foi muito grande, causou uma demanda muito grande e o que causou a inflação, né? Pelo amor de Deus, não sou contra o Corona Voucher, só que são justificativas. O governo tem que continuar seguindo, nisso Paulo Guedes está certo, né? A lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos.
né? É muito, assim, para o populismo, né? É muito interessante a gente trabalhar com facilitadores, né? Mas eu acho que nesse aspecto o Paulo Guedes está correto, apesar de que essa política monetária eu nunca gostei dela, tá bom? E já disse isso várias vezes. Bom, outro assunto que esse me causou profunda estranheza não, perdão, que me causa arrepios, né? É a questão da reportagem da revista Época de ontem sobre as rachadinhas da família Bolsonaro. É assim, um esquema muito bem montado, muito bem elaborado, funcionando há praticamente 20 anos. E que, para vocês terem uma ideia, durante o período do levantamento de 91 a 2019, a família empregou 286 assessores, né? Entre Jair Bolsonaro 01, 02 e 03. Agora, conta que 30% do que foi depositado na conta de servidores, né, desses assessores, tem fortes indícios que o Ministério Público está investigando que efetivamente esse pessoal não trabalhou. Ou seja, 39 assessores, né, não trabalharam de fato nos cargos que estavam lá locados nos gabinetes dos quatro. Ou seja, aproximadamente 13% do total. Enquanto recebiam como funcionários de gabinete, esses profissionais tinham outras funções, como cabeleireiro, veterinário, babá, personal trainer, né? Como é o caso da filha do Queiroz, a Natália, né? A Natália, bom, um dado importante, esses 39 funcionários receberam em dinheiro de hoje o equivalente a 30 milhões de reais. Funcionários que têm fortes indícios que não trabalharam no gabinete. Ou seja, 30 milhões de reais nesse período aí foram para outros bolsos, ok? E o mais interessante, que a maior parte dessa movimentação de assessores e funcionários está ligado à ex-mulher do Bolsonaro, né, a Ana Cristina Valle. Isso a revista apontando aqui. Andréa do Valle trabalhou nos gabinetes de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Nos 20 anos de cargos comissionados, ela recebeu brutos 2,25 milhões de reais, dinheiros de hoje. Ela mantinha uma rotina de malhação de 2 a 3 vezes por semana na Academia Physical Form. Nos intervalos, ela atuava como faxineira nas residências, né? E vivia numa casa construída no fundo do terreno onde moram seus pais. Quer dizer, ela continuava, apesar de ter recebido 2,25 milhões de reais durante 20 anos que ela trabalhou como assessora da família, ela continuava tendo grandes dificuldades financeiras, né? Ela, inclusive a dona da academia, que foi entrevistada pela revista, falou que ela ajudava na faxina da academia para, tipo assim, trocar de serviço com o seu trabalho lá de malhação, de fisiculturista. Outro caso que surgiu também, muito interessante, é do veterinário Francisco Siqueira Guimarães Diniz, 36 anos, primo da ex-mulher do Bolsonaro, que em 2003, quando tinha 21 anos, foi contratado pelo Flávio. E ficou contratado no gabinete do Flávio por 14 anos. Ele recebeu aí aproximadamente 2 milhões de reais durante esse período. Uma grana legal, né? Mas vejam vocês que interessante. 4 anos depois dele ser contratado,
ele entrou numa faculdade de veterinária em Barra Mansa, cidade que fica a 140 quilômetros do gabinete do Flávio, né? E o mais interessante nessa história, o curso era integral. E ele se formou em 2008. Em 2016, ele está registrado na HGVET Comércio de Produtos Agropecuários e Veterinários. E apesar de ter ficado mais de década, né, nomeado lá no gabinete, ele só foi ter crachá na Assembleia depois, nos 2 últimos meses que estava lotado. Aí o pessoal da revista foi entrevistá-lo e ele falou que não se lembrava direito de quando ele tinha trabalhado no gabinete do Flávio. A tia da Ana Cristina, a dona de casa Ana Maria Siqueira Hudson, aparece em seguida nomeada no gabinete de Flávio Bolsonaro em 2005. E ficou lá por 13 anos, até 2018. De novo, recebeu aí nesse período quase 2 milhões de reais, né? Só que durante esse tempo todo, né, ela é mãe de Guilherme de Siqueira Hudson, que constou como chefe de gabinete de Carlos por 10 anos, quando também vivia em Resende. E nunca teve crachá na Câmara de Vereadores. E assim vai, assim, tem vários nomes, a reportagem é muito interessante, vai mostrando que a família realmente tem essa prática das rachadinhas. E só para a gente fazer um resumo muito grande, né, durante este período todo, de cada R$ 4 que foram pagos a assessores e funcionários dos gabinetes de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, foi designado a funcionários fantasmas, né? Funcionários que o Ministério Público está investigando, como Andréa Vale, que acabamos de falar, né? Francisco Diniz, o veterinário, a dona de casa lá, a tia da Ana Cristina Hudson, Andréa da Cruz, babá, né? Assessora de Carlos por 14 anos, também recebeu 2 milhões. E Edir Góes, militar, trabalha desde 2008 no gabinete do Carlos, também é investigado por receber perto aí de 2 milhões de reais durante esse período, né? Então vocês vejam, os indícios de irregularidade são muito grandes. Aí dá para você explicar o porquê do desespero do Jair Bolsonaro em querer influenciar, né, na Polícia Federal, politicamente, de querer controlar o Ministério Público Estadual lá do Rio de Janeiro, ou dá aqui também os motivos do Flávio Bolsonaro estar sempre querendo brecar as informações, proibindo a divulgação dessas informações pela televisão, né? Entrando por diversas vezes no STJ, pedindo para ser julgado pelo STF. Eu só digo uma coisa: seja R$ 1 que foi desviado, ou 30 milhões, ou 30 bilhões, é dinheiro público. Isso se chama corrupção. Nós precisamos que essa investigação corra e corra rápido, para que a gente não passe aqui, né, que essa história de que a família é incorruptível, que não sei o quê, precisa ser esclarecido. Então eu vou aqui perguntar de novo, para que todo mundo ouça: Bolsonaro, por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michele? Tá bom? Bom, é isso, gente. Nosso papo de hoje se encerra. Muito obrigado
pela atenção. Peço a vocês de novo, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, ali naquele quadradinho embaixo no canto direito, ali é só passar o mouse e dar um clique ali, se inscreva, curta a nossa página no Facebook, no Instagram, acompanhe-nos no Twitter, Conversa_Mole, e quarta-feira a gente vem aí com a nova série, né? Esses capítulos novos discutindo um pouco temas bastante atuais. E o primeiro tema vai ser direita versus esquerda. São vídeos, não tenho pretensão nenhuma aqui de ser professor, não sou cientista político, não sou candidato de nada. É assim uma contribuição para que a gente possa entender de uma forma clara, neutra e cristalina as coisas como elas acontecem, tá bom? Esse também é a função da polêmica da semana. Gente, obrigado. Boa semana a todos, bom fim de semana e a gente se vê por aí. Tamo junto.